Olá, estudante Biomais, que felicidade ver que você veio aqui no nosso vídeo, na nossa videoaula, está continuando assistindo, está continuando com o projeto. Hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Mendel. Para quem leu a apostila que foi postada na plataforma, viu que na apostila a gente falou sobre a primeira lei de Mendel. Hoje a gente vai falar sobre a segunda. Então, bora lá? Então, gente, como nossa sagrada tradição, né, de fazer um flashback daquilo que a gente viu na apostila, vamos aqui a alguns pontos que você, se você leu a apostila, você vai se lembrar e vão ser essenciais para que você entenda a matéria que a gente está falando hoje. Show? Primeiro de tudo, dentro da apostila, a gente tinha um vocabulário de genética. O que é isso? Palavras que você, estudante de genética nesse momento, né, precisa dominar, precisa saber o que elas significam para que o seu aprendizado seja um pouco mais fácil. Porque convenhamos que genética não é um assunto muito trivial, não é muito fácil, né? E aí a gente viu definição de, por exemplo, o que é gene, o que é caráter, o que é homozigoto e várias outras palavras. E eu aconselho você, se você não leu a apostila, volta lá, dá uma lidinha, pausa o vídeo, dá uma lidinha e depois você volta aqui. Se você não é estudante do Projeto Quarentena e acabou parando aqui por meio de uma sugestão do YouTube ou qualquer coisa assim, nos segue no Instagram e manda uma mensagem no direct pedindo a apostila que a gente disponibiliza. Show? E aí, depois que a gente leu a apostila, a gente viu que um cara chamado Gregor Mendel, a gente vai chamar ele de Senhor Mendel aqui, beleza? Muito respeito a ele, porque ele é considerado, para quem leu, o pai da genética. Ele gostava muito de trabalhar com ervilhas e ele, na sua primeira lei, ele trabalhou com dois tipos de cores de ervilha, né? Uma cor verde, uma ervilha da cor verde e outra ervilha da cor amarela. E o que ele quis, o que ele estava querendo saber, né? Como que uma ervilha amarela passa informação para sua prole, né? Para as suas ervilhas filhas, né? De que ela tem que ser amarela, por exemplo, uma verde que tem que ser uma verde. Então ele começou a fazer cruzamentos aleatórios dentro das ervilhas. Primeiro ele cruzou uma verde com outra verde e, logicamente, ele obteve ervilhas verdes. Depois ele fez isso com a amarela e obteve ervilhas amarelas. E depois ele pensou, o que vai acontecer se eu juntar a ervilha verde e a ervilha amarela? E olha só, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Aqui, nesse primeiro passo, na geração parental, que se você leu a apostila você vai saber o que é, a gente tem a ervilha verde e a ervilha amarela. E essa ervilha verde e amarela, quando elas cruzam, elas geram não uma ervilha mista, mas sim uma ervilha amarela. E aquilo soou muito curioso pro senhor Mendel. E o que ele fez? Tá ok, vou pegar essa amarela que veio da reprodução dessas aqui e vou cruzar, vou fazer a autofecundação dessa ervilha. Então ele pegou uma amarela e outra amarela, fecundou, autofecundação ali, e ele percebeu que ele teve 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde, beleza? E aí a gente tem aí a primeira lei de Mendel, né, que ele fala, as características dos indivíduos são determinadas por pares de fatores, os quais se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Ou seja, você tem um fator recessivo e outro fator dominante, beleza? Aqui o que aconteceu? Na geração parental se dividiu, veio um fator da amarela que foi o dominante e depois veio um fator da verde que foi o recessivo, beleza? Só que como você leu a apostila, você sabe que quando a gente tem um gene dominante na presença do recessivo, a característica do dominante é a que vai resplandecer, que vai
se destacar, beleza? E aí, quando essas ervilhas foram cruzadas novamente, a característica do recessivo ainda estava lá. E como estava lá, no cruzamento você teve um Vzinho que são, né, dois alelos recessivos para a cor verde, e você tem a formação da ervilha verde. Beleza, fiz basicamente um resumão do que está na apostila, porque vocês precisam dessas informações bem detalhadas, bem dominadas na mente de vocês. Se não tiver, volta o vídeo, tenta entender de novo, lê a apostila e depois você volta para continuar. Beleza? E aí, Sr. Mendel, que não é bobo nem nada, começou a pensar. Tá ok, eu avaliei uma característica e outra característica, que foi a cor, beleza? Cor verde, cor amarela. Mas e se eu pegar duas características dessas mesmas ervilhas, beleza? O que vai acontecer se eu for analisar essas duas? E daí que se gerou a segunda lei de Mendel. E aí você pode gravar isso, que a segunda lei de Mendel se trata de duas características, não uma, não só a cor, mas alguma a mais, beleza? E formalmente, essa segunda lei de Mendel é nomeada como lei da segregação independente dos gametas. E isso vai ficar mais claro para vocês daqui a pouco. Então, voltamos aqui às experimentações do Sr. Mendel. Vamos lá para o magistério que ele... Não sei nem se esse é o nome, magistério. Mas, enfim, que ele era monge, né? E ficava fazendo suas experimentações. Ele pegou a ervilhinha lá, bonitinha, e ele escolheu duas características. Cor e textura, porque lembra, estamos falando da segunda lei de Mendel, que vai avaliar duas características, cor e textura. A primeira cor era amarela e a primeira textura era lisa. Gente, atenção, vou até colocar aqui a caneta vermelha. Vejam que as características, esses caracteres, digamos assim, esses caracteres, eles são denominados por letras maiúsculas, o que significa que essas características são características dominantes, beleza? Guarda isso na sua caixinha e vamos continuar. Outra cor que ele escolheu foi a verde, já que ele estava trabalhando com a verde, né? Continuou trabalhando com a verde. E a segunda característica foi a ervilha rugosa. Ela já não é uma característica lisa, né? Perfeita, homogênea, era uma ervilha mais rugosa. Vejam que essa característica é uma característica recessiva. Então, ele escolheu duas, lógico, né? Ele não sabia disso ainda. A lei se tornou lei justamente por conta disso. Mas vejam que eu tenho duas características dominantes e duas características recessivas. Isso vai ser muito importante, tá bom? E assim como na primeira lei, tente adivinhar o que Mendel fez. Ele pegou a verde rugosa, que tem como genoma, né? Vzinho, Rzinho, porque ela possui duas características recessivas, beleza? E pegou a amarela lisa, com o genoma Rzão, Vzão, ou seja, duas características dominantes, e cruzou as duas ervilhas. Beleza. E aí, quando a gente faz a combinação, e vocês vão saber como fazer isso sem simbolar, quando a gente vai juntando aqui Vzinho, perdão, deixa eu apagar aqui, esse não, aqui voltando. Quando a gente pega Vzinho com Vzão, Rzinho com Rzão, muito provavelmente você já viu isso no seu colégio, você tem essas possibilidades aqui. Show? Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzão, Vzinho, Vzão, Rzinho, Rzão e por aí vai. Beleza? E em todas essas possibilidades, vejam que, aqui vai mostrar para vocês,
Vejam que a característica dominante de ser amarela está presente em todas as linhagens, beleza? Então, inevitavelmente, todas as sementes, todas as ervilhas que vão nascer, vão ser geradas a partir desse cruzamento, vão ser amarelas, porque eu tenho aqui, ó, a característica dominante em todas as possibilidades. Vejam, vou marcando aqui para vocês. E, além disso, em todas as possibilidades, eu tenho a característica dominante de ser rugosa. Aqui, ó. Então, necessariamente, todas... Rugosa não, perdão. De ser lisa. Então, necessariamente, todas as sementes vão apresentar cor amarela e textura lisa. Show? E aí você tá aí perguntando, tá, Raíssa, você tá falando, mas quando chega na prova eu não sei fazer isso tudo. Qual é a primeira lei de Mendel? Ok, eu tenho lá Rzão, Rzinho, faço cruzamento com um Vzão, Vzinho, pum, 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 faço cada um, beleza, perfeito. Mas quando é esse monte de letra, o que eu vou fazer, né? E aqui é mais ou menos a sua expressão quando isso acontece. E aí, gente, eu trouxe a solução para o problema de vocês. Primeiro, grava nessa sua cabecinha aí. Quando você vê uma questão de genética que você tem que fazer esse tipo de cruzamento, não é uma questão conceitual que você tem que escrever ou de múltipla escolha, você tem que primeiro identificar se você está falando de uma característica, cor, textura, peso, enfim, cor do cabelo, uma característica só. Ou se você está falando de duas características, cor, textura, peso, altura, enfim, podem ser milhões de possibilidades. Se forem duas características, você tem que usar os conceitos da segunda lei de Mendel, beleza? E aí, gente, primeira coisa, aqui nós temos os dois indivíduos, vou fazer uma pseudo bolinha, as duas ervilhas que vão entrar aí nesse cruzamento. A gente sabe que elas têm o mesmo gene, né, responsável por essas características. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, beleza? A primeira coisa que você vai fazer, usar esse diagrama aqui, show? E eu vou te explicar como esse diagrama funciona. Aqui, veja bem, vou pegar essa amarela lisa, essa primeira ervilha, e eu vou colocar o seu gene distribuído na primeira coluna, beleza? Depois eu vou fazer a mesma coisa com essa linha aqui. Só que o que acontece? O que eu vou explicar para essa vai valer para essa aqui também. Então, segura a onda. Vamos ver por parte. Eu vou preencher essa coluna. Vou anotar o gene dessa ervilha. Olha só. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Eu vou começar a fazer combinações entre as letras representativas dessas características, beleza? Então, olha só, lembra da primeira lei de Mendel? É basicamente por aí. Então, olha só, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, show? Depois, Vzão, Rzinho. Depois, Rzão, Vzinho, Rzão, né? E depois, Vzinho, Rzinho. Show? Então, você vai fazer essas combinações. Foi isso que aconteceu no experimento de Mendel. Primeiro, antes de a gente continuar, uma observação, porque a minha letra não é tão feia assim, tá, gente? É porque eu estou fazendo no computador. Então, você vai fazer essa combinação e vai preencher
a coluna. Você vai ter 4 alelos, 4 possibilidades, beleza? E aqui você vai fazer a mesma coisa com o segundo indivíduo, só que você vai preencher na linha, beleza? Então você vai ter uma coluna com as possibilidades do genoma e outra linha com essas possibilidades das características, beleza? Depois que você fizer isso, você vai começar a cruzar diagonalmente. Olha só, você vai pegar a linha e vai juntar. Você vai pegar a coluna e vai juntar com a linha. Olha só, você vai pegar a coluna e juntar com a linha. Beleza? Então, olha só, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, é o que eu tenho aqui, beleza? Depois, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, é o que eu tenho aqui, beleza? Depois, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, é o que eu tenho aqui, beleza? E aí você vai fazendo essas combinações, ou seja, aqui, ó, para eu poder ter vou tirar essas setas aqui para vocês verem, ó. Para eu poder ter essa combinação aqui, olha só o que eu faço. Combino esse com esse. Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho. Olha só, combino esse com esse. E eu vou ter Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E você vai fazendo isso eternamente, até completar esse diagrama. Ao total, você vai ter 16 possibilidades, beleza? Deixa eu apagar aqui a minha bagunça para vocês verem. Vamos ver aqui, apagando. Olha só, gente. Ao total, veja o que Mendel constatou com o experimento dele. Deixa eu apagar, beleza. Vou pegar aqui uma cor amarela para vocês verem. Aqui ele constatou que desse cruzamento ele teve de amarelas e lisas 9 de 16, beleza? Só vocês verem esses quadrinhos onde a bolinha está bem redondinha, são amarelas e lisas. Das amarelas e rugosas, ele viu que tem 3 de 16, beleza? Eu tenho uma aqui, outra aqui e outra aqui embaixo, beleza? Depois, de verde lisa, ele também tem 3 de 16 e verde rugosa, 1 em 16, perfeito? E aí você tem uma proporção fenotípica, ou seja, de todos dessas 16 linhagens, né? Dessas 16 ervilhas que vieram desse cruzamento, a proporção que você apresenta é de 9 para 3 para 3 para 1, beleza? Segundo as características, porque você tem 4 combinações aí, beleza? 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e 1 verde rugosa. Gente, se tiver com dúvida, para esse vídeo, anota essas dúvidas e manda para mim, porque vocês não podem ficar com dúvida nisso, beleza? Eu sei, tenho consciência que é um assunto bem complicado, mas não deixa isso te abalar. Anota suas dúvidas e envia para mim, beleza? E aí, eu espero que você esteja dessa forma, né? Nossa, agora eu sei como usar o diagrama e sei como identificar se eu tenho que recorrer à primeira lei de Mendel ou à segunda lei de Mendel quando eu estiver fazendo uma questão. Então, se está mais claro para você, já é um bom sinal, continua nesse caminho, show? E aí, gente, com base nesses experimentos, olha só quais foram as conclusões do Sr. Mendel. Nesses experimentos, ele gerou a hipótese de que na formação dos gametas, os alelos para a cor de semente e os alelos de textura de semente, eles se segregam, eles se separam independentemente, ou seja, um não depende de outro para poder se segregar. Essa foi a primeira conclusão. A segunda conclusão que ele chegou foi que uma planta que é heterozigota,
ou seja, heterocigota dupla, né? Ou seja, para o caráter de cor e para o caráter de textura, ela apresenta alelos heterozigotos, beleza? Um alelo dominante e outro recessivo. Ela sempre vai gerar 4 gametas diferentes, beleza? Então, sempre vai ser na proporção de totalmente dominante, outro com dominante recessivo, outro com recessivo dominante e outro totalmente recessivo. Então vejam a importância do que Mendel constatou para poder explicar o quanto de variabilidade genética a gente tem entre as espécies, né? Se eu tenho uma espécie, um indivíduo de uma espécie que tem essa heterozigose para 2 características apenas, ela vai gerar 4 possibilidades, 4 gametas totalmente diferentes. Vejam como isso vai contribuir para explicar o porquê nós somos tão diversos. E aí, muito provavelmente você tá aí, tá, falou, mas qual é a segunda lei de Mendel? Eu quero anotar aqui no meu caderno e quero ter isso bonitinho aqui anotado. Então, vamos lá. Segunda lei de Mendel diz que os fatores para 2 ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam por acaso. Basicamente isso. Anota aí no seu caderno, porque essa é a forma formal, bonita de dizer tudo aquilo que eu expliquei para você até então. E aí, você tem essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1, como a frequência que essa segregação ocorre quando você tem o cruzamento entre indivíduos que são heterozigotos binários, né? Que ele tem tanto para heterozigotos, tanto para uma característica quanto para outra, beleza? Então, gente, era isso por hoje. Se você chegou até aqui, parabéns. Eu espero que você tenha assimilado o conteúdo, tenha tirado suas dúvidas. Se você não tirou, repito, mande sua dúvida para mim, não deixe ela guardada, não deixe acumular e vai ter, né, exercício na plataforma. Então, volta lá e pratique os seus conhecimentos, beleza? Até a próxima!